Olá, eh, tem alguns dados que eu fui observar ontem e aí eu resolvi pensar um pouquinho sobre eles. Refletir um pouco sobre esses dados. Um deles, eh, por que será que mais de 500 mil pessoas receberam o auxílio emergencial? Que deveria ser um auxílio exclusivo de pessoas que estivessem com necessidades, em dificuldades financeiras, inclusive para se alimentar, para sobreviver, né? E o mais impressionante é que como que se paga para indevidamente duas, três parcelas para uma pessoa que não deveria de maneira alguma receber? Quais as implicações desse tipo de situação? É triste para nós, porque enquanto povo, o que se percebe é que a falta de ética, a amoralidade, ela vai se ampliando. E essa amoralidade que emana de cima para baixo, sabe? Essa convicção de que o errado é certo. Isso a gente percebe do governo federal, a partir do governo federal. O que é errado é certo. Por exemplo, é errado é, agredir as pessoas gratuitamente, porque as pessoas não fazem aquilo que eu quero que elas façam, não é? E as pessoas são livres. É mais ou menos o que se faz com o Supremo e quando se pede para fechar o Congresso, enfim, sabe? O Congresso Nacional. Isso também é errado. É errado uma série de atitudes que o governo implementa, sabe? É errado uma série de políticas que são equivocadas que esse governo implementa, mas ele o faz. Então, essa é mais uma. Por quê? Quando é que ele vai tomar alguma medida acerca dessas 500 mil pessoas? Isso dá um valor bastante significativo de recursos dessas 500 mil pessoas que receberam indevidamente. Como assim? No primeiro momento, o erro é até aceitável, mas isso tem que ser corrigido imediatamente. Isso é para ontem. Então, trabalha-se dia de sábado, domingo, o tempo que for para resolver isso. Isso é inaceitável, senhor presidente da República. Tá? Na verdade, quando você observa esse tipo de situação, o que parece é que o governo, ele não acredita, além de não acreditar na pandemia, que o vírus é perigoso, e agora que diz que contraiu o vírus, né? Ele fala isso, a gente não sabe, o resultado diz que foi apresentado, está como positivo. Ele não acredita nessa pandemia é, e, portanto, não se importa diretamente com as mais quase 70 mil pessoas que morreram, os quase 2 milhões de pessoas que se contaminaram e a angústia que isso traz para as famílias, né? Mas ele está preocupado com a campanha de 2022. Ele pensa que vai ser eleito em 2022, não é? Sem levar em consideração que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, sabe? E daí essa ideia de ampliar o auxílio emergencial, porque ele está de olho no eleitorado do senhor Luiz Inácio, sabe? Ele quer trazer para si o apoio dessas pessoas que são gratas ao senhor Luiz Inácio desde 2003, 2004, que ele é objeto de admiração de uma parcela significativa de pessoas e particularmente das pessoas mais fragilizadas social e economicamente. Tá? Então, essa ideia de ampliar e de não fiscalizar esse auxílio emergencial, ela está intimamente associada a isso. E aí você cai no ridículo, porque é uma contradição, é um paradoxo extraordinário, não é? Como que o governo ele tem informações consistentes de que pessoas que não deveriam ter recebido, pessoas que se inscreveram por brincadeira, e que isso já é um crime, diga-se de passagem, recebem o auxílio emergencial e o governo simplesmente fica. Sabe, ele não tem responsabilidade com esse dinheiro, né? Aliás, está sobrando dinheiro. A saúde tem dinheiro, os EPIs estão à disposição em todas as unidades, né, de tratamento, de saúde. Há equipamentos para todas as pessoas. É impressionante, sabe?
como que esse governo age. E é engraçado quando ele pensa que vai ser eleito em 2022. Como? Apoiado pelos 30 do Brasil? Por esses grupos de radicais, que aliás estão banidos? Ou apoiados pelos perfis falsos no Facebook que foram banidos, sabe? Cancelados, e deve se criar outros, eu imagino, né? Ou é isso que vai fazer com que ele seja eleito? 2022 está longe e não cabe aqui antecipar isso, senhor pessoal da Presidência da República. O ideal seria se concentrar na Covid-19 e na situação precária da maioria da população brasileira, sobretudo nas regiões em que o vírus continua avançando de uma maneira avassaladora, como Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E as condições são muito piores em regiões do Centro-Oeste e do Nordeste. Ok? Bom, e soma-se a isso, é mais um assunto que ganhou a pauta central da mídia de ontem para hoje, são os erros do governo, sabe? A começar pelo meio ambiente. Essa ideia do senhor Ricardo Salles, porque como que pode, isso aconteceu em 22 de abril, esse moço não ter sido processado até hoje? Aí me parece que há uma conivência, inclusive, do judiciário e também do legislativo. Porque como que pode passar boiada, passeada, enfim, ele quer, a ideia que ele queria passar uma série de novas normas para modificar totalmente os processos relativos aos encaminhamentos da Amazônia. A ideia é favorecer o agronegócio, a ideia é que se possa tornar não economicamente sustentável, mas puramente o uso econômico da Amazônia. Isso é absurdo. E aí tem os impactos internacionais, a imagem do Brasil no exterior. Aí é só para lembrar, o Congresso dos Estados Unidos divulga no dia de ontem, dia 9, né, de julho, uma nota dizendo que o governo Bolsonaro traz risco ao meio ambiente, aos direitos humanos e à saúde, coisa que todos nós sabemos. Até quando, né? Que a imagem do país vai ser deteriorada lá fora por conta dessa irracionalidade. E o que faz o presidente? Vem a público dizer: eu estou sendo perseguido, porque estão atingindo pessoas próximas a mim. Quando o Facebook cancela alguns perfis falsos. Isso é ser perseguido, quer dizer, ele continua achando que isso é legítimo. Se isso é legítimo 500 mil pessoas receberem também. Porque não há nenhum princípio de moralidade, princípio ético e princípio constitucional a nortear as ações e as atitudes das pessoas. Isso é assustador. Tá? Isso é algo que é inaceitável. Essa política ambiental desastrosa que esse governo tem implementado desde o início leva à fuga de recursos, a retirada de investimentos internacionais aqui. Sem contar que isso transforma a imagem do Brasil internacionalmente falando. Tá? 1 ano e meio de governo e nenhuma política. Sabe? Aí ele vem com um decreto proibindo queimadas por 120 dias. Jesus, como que é isso? Essas são as medidas. Isso é a gestão da Amazônia. Sabe, o despreparo, a incompetência, o descompasso com as políticas em escala mundial é absurdo e são extremamente reveladoras da falta de projeto. Não há um projeto. Esse governo chegou no susto à presidência da República. Sabe, essas pessoas chegaram no susto. Elas jamais imaginavam isso. Elas não se prepararam para isso. Elas são pessoas fundamentalmente emocionais, elas não agem com a racionalidade, elas não pensam, sabe? Elas não avaliam, elas não se preocupam com o futuro próximo, elas não se preocupam com as condições e com os prejuízos que o país pode ter com esse tipo de política emocional, irracional e depredatória das condições. Das condições sociais e políticas do país, depredatória da imagem do país internacionalmente falando. Mas, enfim,
é tudo em nome da omissão, tudo em nome de um projeto de reeleição, porque não há projeto de se fazer nada. Qualquer proposta quer fazer o quê? Tudo que tem sido feito, sabe, ou é iniciativa do Congresso Nacional, ou é iniciativa ou uma imposição do Supremo Tribunal Federal. Os despreparos dessa incompetência assusta, tá? Porque o que nós observamos é que esse governo tem enfrentado processos de todos os lados. É o tempo todo, não se passam 72 horas sem uma nova notícia de mais uma medida cautelar, mais uma medida liminar, para obrigar o governo a fazer isso, aquilo, aquilo outro. Sabe, a preocupação dele é desvirtualizar, descaracterizar aquilo que o Congresso faz. Como, por exemplo, vide o caso das máscaras, do uso de máscaras. É assustador. E ele está criando um grupo de seguidores em escala do executivo. Por exemplo, o senhor Ibanez, né? Agora podemos todo mundo ir para a escola. As aulas devem iniciar imediatamente. Porque contamina e morra quem morrer, né? Já dizia o prefeito de Itabaiana, na Bahia. Tá? Isso é irracional. Porque agora foi reconhecido por pesquisadores, por cientistas e pela própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, que a contaminação se dá via aérea. Então pode ser pelos olhos, daqui a pouco tem de usar óculos também, vai fazer parte dos EPIs, do cidadão comum. Porque a contaminação, o vírus fica suspenso e depende muito da temperatura, ele consegue ficar suspenso, você está passando o vírus, entra em contato com seus olhos, pronto, você está contaminado. Agora, em ambiente fechado, o perigo, todos os especialistas dizem isso, é muito maior de contaminação, você ficar convivendo dentro de uma sala, como eu estou aqui agora, com 5, 10 pessoas, sabe? Com máscara, mesmo com máscara, o vírus vai ficar suspenso. É impressionante como que os processos vão pululando, e vamos ter mais processos, porque além de mandar, o judiciário tem que dizer como que o governo deve cuidar da Amazônia. E aí vem pessoas de fora, empresários, e dizem, olha, nós não vamos investir, vamos retirar investimentos aqui no Brasil, porque vocês estão deixando a Amazônia... não há um cuidado com o meio ambiente, sabe? Não há uma política ambiental. Pelo contrário, há uma política desambiental. É o antiministro do meio ambiente. E só para encerrar, esse gabinete do ódio, né, dentro do próprio Palácio do Planalto, isso é algo inacreditável. Um dos assessores especiais do presidente com perfil falso no Facebook e usando uma máquina, um robô para proliferar notícias falsas, notícias de agressão. Pelo amor de Deus. Sabe, esse governo fala tanto em Deus, põe a mão na consciência. Tenha um pouco de humanidade e se preocupe com as pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. Sabe, esse vírus vai ficar presente entre nós durante muito tempo, essa vacina vai demorar muito mais do que se espera. Bom, as contas são canceladas, banidas, né? Aí tem esse Técio Arnaud Clément, né, que é próximo do senhor Jair Messias Bolsonaro, e nós, reféns desse tipo de discurso, que eu estou sendo perseguido. É inacreditável. Antes de se concluir uma das investigações contra o presidente, ou antes de se concluir uma das polêmicas, reestabelecendo a normalidade das coisas, como é o caso das máscaras, lá vem uma novidade. E o governo está preocupadíssimo com as pessoas próximas a eles, que estão sendo atingidas pelo Facebook com esse banimento de contas. Será que ele não está também preocupado com esse número assustador de mais de 1.000 mortes diárias pela Covid-19 no país? Será que ele não está preocupado com o caos que tem se estabelecido no Mato Grosso, que está se estabelecendo em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Piauí, no Rio Grande do Norte?
Porque o que nós temos aqui, em Goiás particularmente, é o credenciamento de hospitais que vão fornecer a preços absurdos, com certeza, é, leitos para tratamento da Covid, dizendo que é UTI, mas na verdade nem para enfermaria serve. Esse é o depoimento que se tem e isso é o que se verifica com as pessoas que têm seus entes queridos internados lá. Que diz que é UTI, mas a pessoa está sendo colocada em um quartinho de um hospital meia boca, um hospital que não deveria nem funcionar como hospital, inclusive, para recolher, para acolher essas pessoas para morrer lá dentro. Fica parecendo que é uma política de extermínio, sabe, e sendo implementada no país. Essa é a imagem que eu tenho, e daí que eu resolvi retornar aqui. Porque ontem, falando da megalomania e do culto à personalidade, que são duas categorias conceituais que se encaixam à perfeição nesse governo federal, me parece que há um projeto nesse sentido, sabe? Que vamos deixar viver os bons. E aqueles que são frágeis ou que só dão despesas, que morram. Né? Aí se resolve efetivamente o problema da Previdência. Isso é inaceitável, porque as pessoas vão morrer às centenas, vão morrer aos milhares. E o governo federal preocupado com a economia. E os governos estaduais preocupados, executivos estaduais preocupados em abrir a economia, em voltar às aulas, em funcionar academias de ginástica. Por favor, isso tem que ter um limite. É preciso que se haja racionalmente, é preciso que nós tenhamos eficiência a partir das atuações do governo federal, que ele se ocupe das questões que são emergenciais e não dessas querelas relativas a estar atingindo as pessoas próximas a mim. Sabe, estou sendo perseguido. Deve ser o único lugar do planeta em que o presidente da República, que não é além de fazer oposição a si, ele se posiciona como um coitadinho que está tendo seus direitos aviltados. E nós continuamos com essa situação deprimente, degradante e inaceitável. Até quando? Até quando?